Tina mantinha um bar bem variado em um canto do escritório para as raras vezes em que alguém com quem trabalhava precisava de um drink, depois de um longo período de trabalho. Essa era a primeira vez que precisava recorrer ao bar para ela mesma. Atendendo ao pedido de Tina, Elliot serviu Rémy Martin em 2 taças e entregou uma a ela. Tina não podia servir porque as mãos tremiam muito. Eles se sentaram no sofá bege, mais nas sombras do que na claridade das luminárias. Tina precisava segurar a taça com as 2 mãos para mantê-la parada. Não sei por onde começar. Acho que devia começar por Danny. Sabe sobre o Danny? Seu filho? Perguntou. Sim. Helen Mainway me contou que ele morreu há 1 ano. Ela contou como foi? Ele fazia parte do grupo de Jaworski. Saiu em todos os jornais. Bill Jaworski era especialista em selva e mestre de escoteiros. Todo inverno, durante 16 anos, ele levou um grupo de escoteiros para o norte de Nevada, além do Reno, para a High Sierras, em uma excursão de 7 dias de sobrevivência na selva. A intenção era fortalecer o caráter, Tina contou, e os meninos competiam o ano todo pela chance de ser um dos escolhidos para participar dessa excursão. Era perfeitamente seguro, supostamente. Bill Jaworski estava entre os 10 melhores especialistas do país em sobrevivência no inverno. Era o que todos diziam. E o outro adulto que acompanhava o grupo, Tom Lincoln, era quase tão bom quanto Bill. Ou deveria ser. Sua voz se tornou fraca e amargurada. Acreditei neles. Pensei que fosse seguro. Não pode se culpar por isso. Eles passaram anos levando os meninos para as montanhas. Ninguém nunca sofreu nenhum arranhão. Tina bebeu um pouco de conhaque. Ardeu na garganta, mas não afugentou o frio dentro dela. Há 1 ano, o grupo da excursão de Jaworski era formado por 14 meninos entre 12 e 18 anos. Todos eram escoteiros competentes e todos morreram com Jaworski e Tom Lincoln. As autoridades descobriram o que aconteceu exatamente? Elliot perguntou. Não descobriram o motivo e nunca vão descobrir. Eles só sabem como foi. O grupo foi para as montanhas em um mini-ônibus de tração nas 4 rodas, próprio para estradas de terra e para ser usado no inverno. Pneus largos, correntes, tinha até uma pá de neve na frente. Eles não pretendiam ir para o meio da floresta. A intenção era ficar só na entrada. Ninguém, em sã consciência, levaria os meninos de 12 anos para a região mais profunda nas Sierras. Por mais bem preparados que fossem, por melhor que fosse o equipamento e o treinamento, por mais que fossem fortes, por mais que houvesse irmãos mais velhos para cuidar deles. Jaworski planejava seguir com o mini-ônibus pela rodovia principal, depois por uma longa trilha de lenhadores, se as condições permitissem. De lá, eles fariam uma trilha de 3 dias com sapatos de neve e mochilas nas costas, descrevendo um círculo largo em torno do ônibus e voltando a ele no fim da semana. Eles tinham os melhores trajes e os melhores sacos de dormir, as melhores barracas de inverno, muito carvão e outras fontes de calor, muita comida e 2 especialistas para guiá-los. Todo mundo dizia que era perfeitamente seguro, absolutamente perfeitamente seguro. Então que porra deu errado? Tina não conseguia mais ficar quieta. Levantou e começou a andar e bebeu mais um gole do conhaque. Elliot não disse nada. Parecia saber que ela precisava contar a história inteira para tirá-la da cabeça. Alguma coisa deu errado, isso é certo, ela continuou. De algum jeito, por algum motivo, eles seguiram de ônibus por mais de 6 quilômetros além da rodovia principal. 6 quilômetros de desvio e uma subida muito longa na direção das nuvens. Seguiram por uma trilha de lenhadores íngreme e abandonada, uma estrada de terra deteriorada e tão traiçoeira, tão coberta de neve, tão gelada, que só um idiota teria tentado passar por ela de qualquer outra maneira que não fosse a pé. O ônibus saiu da estrada. Não havia guardrail na floresta, nem acostamento largo limitado por elevações. O veículo derrapou e caiu de uma altura de 30 metros sobre as pedras. O tanque de combustível explodiu. O ônibus se abriu como uma lata e capotou mais 30 metros para o meio das árvores. Os meninos, todos, morreram. A amargura na voz a desanimava, porque revelava como havia se recuperado pouco. Por quê? Por que um homem como Bill Jaworski cometeu essa estupidez? Ainda sentado no sofá, Elliot balançou a cabeça e ficou olhando para a taça de conhaque. Ela não esperava uma resposta. Não estava nem fazendo a pergunta a ele. Se estava perguntando a alguém, era a Deus. Por quê? Jaworski era o melhor. O melhor.
Era tão bom que foi capaz de levar meninos para as Sierras em segurança durante 16 anos. Um desafio que muitos outros especialistas em sobrevivência no inverno nem enfrentariam. Bill Jaworski era astuto, firme, perspicaz e cheio de respeito pelo perigo existente naquilo que fazia. Não era imprudente, porque faria algo tão idiota, tão inconsequente quanto dirigir um mini-ônibus por uma distância tão grande, naquela estrada e naquelas condições. Elliot olhou para ela. Havia bondade nos olhos dele, uma solidariedade profunda. É bem provável que você nunca tenha a resposta. Entendo como deve ser difícil nunca saber por quê. Difícil, ela confirmou. Muito difícil. E voltou ao sofá. Elliot pegou a taça das mãos dela. Estava vazia. Tina não lembrava de ter bebido todo o conhaque. Ele voltou ao bar. Não quero mais, ela avisou. Não quero ficar bêbada. Bobagem. No estado em que está, botando para fora toda essa energia tensa, 2 doses pequenas não vão nem fazer efeito. Ele voltou do bar com mais Rémy Martin. Dessa vez, Tina conseguiu segurar a taça com uma das mãos. Obrigada, Elliot. É só não pedir coquetel. Sou o pior bartender do mundo. Posso servir qualquer coisa com gelo, mas não sei misturar vodka e suco de laranja nas proporções certas. Não agradeci pela bebida. Agradeci por ser um bom ouvinte. A maioria dos advogados fala demais. Por um momento, eles ficaram em silêncio, bebendo conhaque. Tina continuava tensa, mas não sentia mais aquele frio interno. Elliot falou, perder um filho desse jeito é devastador. Mas não foi por lembrar de seu filho que ficou naquele estado em que te encontrei agora há pouco. De certa forma foi, mas não só. Ela contou sobre as coisas bizarras que aconteciam recentemente. As mensagens da lousa de Dani, o estado em que encontrou o quarto do filho, as palavras detestáveis, aterrorizantes que apareceram nas listas e na tela do computador. Elliot estudou as listas impressas e eles examinaram juntos o computador na sala de Angela. Ligaram a máquina na tomada e tentaram fazer o computador repetir o que fez pouco antes, mas não tiveram sorte. A máquina se comportou exatamente como devia se comportar. Alguém pode ter programado o computador para produzir essas coisas sobre Dani, disse Elliot. Mas não sei como seria possível fazer o terminal ligar sozinho. Aconteceu, ela disse. Não duvido de você. Só não entendo. E o ar, tão frio. A mudança de temperatura não pode ter sido subjetiva? Tina franziu a testa. Está perguntando se eu imaginei? Você estava assustada, mas tenho certeza de que não foi minha imaginação. Angela sentiu o frio primeiro, quando imprimiu a primeira lista com aquelas linhas sobre Dani. É pouco provável que nós duas tenhamos imaginado. É verdade. Ele olhou pensativo para o computador. Vem comigo. Para onde? Para sua sala. Deixei meu copo lá. Preciso lubrificar os pensamentos. Ela o seguiu até o escritório revestido de madeira. Elliot pegou a taça de conhaque de cima da mesinha na frente do sofá, depois sentou na beirada da mesa dela. Quem? Quem pode estar fazendo isso? Não tenho a menor ideia. Deve ter pensado em alguém. Queria ter pensado. É evidente que é alguém que não gosta de você, no mínimo, se não odiar. Alguém que quer que você sofra. Essa pessoa te culpa pela morte de Dani e parece ter sentido a morte como perda pessoal, então não pode ser um desconhecido. Tina ficou perturbada com essa análise, porque combinava com a dela e levava de volta ao beco escuro onde já esteve antes. Ela andava entre a mesa e a janela coberta pelas cortinas. Hoje à tarde, decidi que tinha que ser um estranho. Não consigo pensar em nenhum conhecido que seja capaz desse tipo de coisa, mesmo que alguém me odiasse o suficiente para pensar nisso. E não conheço ninguém, além de Michael, que me culpe pela morte de Dani. Elliot levantou as sobrancelhas. Michael é seu ex-marido? Sim. E ele te culpa pela morte de Dani? Ele diz que eu não devia ter deixado Dani viajar com Jaworski, mas Michael não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele é um excelente candidato. Não. Tem certeza? Absoluta. É outra pessoa. Elliot bebeu um pouco de conhaque. Vai precisar de ajuda profissional para pegar essa pessoa com a mão na massa. Está falando da polícia? Acho que a polícia não ajudaria muito. Provavelmente não vai achar que é sério o bastante para merecer o tempo deles. Você não foi ameaçada. Tem uma ameaça implícita nisso tudo. Ah, sim, concordo. É assustador. Mas a polícia é literal. Não se impressiona com ameaças implícitas. Além do mais, para vigiar sua casa direito,
Só isso vai exigir muito mais gente do que a polícia pode mobilizar, a menos que seja um caso de homicídio, sequestro ou talvez uma investigação relacionada ao narcotráfico. Ela parou de andar. Então, de que ajuda profissional está falando? Detetive particular. Isso não é melodramático? Ele sorriu de um jeito meio azedo. Bom, a pessoa que está te atormentando gosta de um melodrama, pelo jeito. Ela suspirou, bebeu um gole de conhaque e sentou na beirada do sofá. Não sei. E se eu contratasse um detetive e ele não pegasse ninguém além de mim? Não entendi. Ela precisou beber mais um pouco antes de conseguir dizer o que estava pensando e percebeu que ele estava certo sobre o álcool não fazer muito efeito. Sentia-se mais relaxada que 10 minutos antes, mas não estava nem um pouco tonta. Passou pela minha cabeça que eu posso ter escrito as palavras na lousa. Talvez eu tenha destruído o quarto de Dani. Ainda não entendi. Posso ter feito isso dormindo. Isso é ridículo, Tina. É? Achei que tivesse começado a superar a morte do Dani em setembro. Comecei a dormir bem, não pensava mais nisso quando estava sozinha, como fiz durante muito tempo. Achei que o pior tinha ficado para trás. Mas há um mês comecei a sonhar com o Dani de novo. Na primeira semana sonhei 2 vezes. Na segunda semana foram 4 noites. E nas últimas 2 semanas sonhei com ele todas as noites. Não falhou nenhuma. Os sonhos foram ficando piores com o tempo. Agora são pesadelos horríveis. Elliot voltou ao sofá e sentou ao lado dela. Como eles são? Sonho que ele está vivo, preso em algum lugar, normalmente em um buraco profundo, um precipício ou um poço, algum lugar subterrâneo. Ele me chama, implora para que eu vá salvá-lo, mas não consigo. Nunca consigo chegar perto dele. E a terra começa a cair em cima dele e acordo gritando, coberta de suor. E eu sempre tenho essa sensação forte de que o Dani não morreu. Nunca dura muito, mas quando acordo, tenho certeza de que ele está vivo em algum lugar. Convenci a mente consciente de que meu menino está morto, mas quando durmo e o inconsciente que assume o comando, o meu inconsciente simplesmente não se convence de que Dani partiu. E você acha que está... o quê? Sonâmbula? Enquanto dorme, escreve a negação da morte de Dani na lousa dele? Não acha que é possível? Não. Bom, talvez. Acho que sim. Não sou psicólogo, mas não compro muito essa ideia. É claro que ainda não te conheço tão bem, mas acho que te conheço o suficiente para dizer que não reagiria desse jeito. Você é uma pessoa que enfrenta os problemas. Se sua incapacidade de aceitar a morte de Dani fosse um problema sério, você não a empurraria para o inconsciente. Aprenderia a lidar com ela. Tina sorriu. Bom saber que sua opinião sobre mim é tão boa. Sim, é mesmo. Além do mais, se foi você quem escreveu na lousa e quebrou coisas no quarto do menino, também foi você que entrou aqui à noite e programou o computador do hotel para imprimir aquelas coisas sobre Dani. Acha mesmo que está tão mal a ponto de fazer uma coisa assim e não lembrar? Acha que tem várias personalidades e uma não sabe o que a outra faz? Ela encostou no sofá como se desabasse. Não, que bom. E o que a gente conclui disso? Calma, sem desespero. Estamos progredindo. Estamos? É claro que sim. Estamos eliminando possibilidades. Acabamos de riscar seu nome da lista de suspeitos. E o de Michael. E tenho certeza de que não pode ser um desconhecido, o que elimina a maior parte do mundo. E eu tenho a mesma certeza de que não é um amigo ou parente. E sabe o que isso significa? O quê? Ela inclinou o corpo para a frente, deixou a taça em cima da mesinha e escondeu o rosto entre as mãos. Tina. Ela levantou a cabeça. Estou tentando pensar na melhor maneira de explicar o que eu estou pensando. É uma ideia maluca, ridícula, talvez até doente. Não vou achar que você é doida, pode falar. O que é? Ela hesitou, tentando antecipar como seria ouvir o que ela ia dizer, se perguntando se realmente acreditava nisso o suficiente para verbalizar. A possibilidade do que ia sugerir era remota. Finalmente, ela decidiu falar. Estou pensando que talvez Dani esteja vivo. Elliot inclinou a cabeça e a estudou com atenção. Vivo? Eu nunca vi o corpo. Nunca? Por que não? O legista e o agente da funerária disseram que as condições eram péssimas, que ele tinha sido terrivelmente mutilado. Acharam que não seria uma boa ideia Michael ou eu passarmos por isso.
Nenhum de nós estava ansioso para ver o corpo, mesmo que estivesse inteiro, e acabamos aceitando as recomendações. O funeral foi feito com caixão fechado. Como as autoridades identificaram o corpo? Pediram fotos de Dani, mas acho que usaram registros da arcada dentária principalmente. Quase tão bom quanto impressões digitais. Quase. Mas talvez Dani não tenha morrido no acidente. Talvez ele tenha sobrevivido. Talvez alguém saiba onde ele está. E essa pessoa está tentando me dizer que Dani está vivo. Talvez não haja nenhuma ameaça nessas coisas estranhas que estão acontecendo comigo. Talvez seja só alguém dando uma série de pistas, tentando me alertar para o fato de Dani não estar morto. É muito talvez. Talvez não. Elliot tocou seu ombro e apertou com delicadeza. Tina, você sabe que essa teoria não faz sentido. Dani está morto. Viu? Você acha que eu sou maluca? Não. Acho que está perturbada, e é compreensível. Você nem considera a possibilidade de ele estar vivo? Como ele poderia estar? Não sei. Como ele poderia ter sobrevivido ao acidente que você descreveu? Não sei. E onde ele teria passado todo esse tempo, se não no túmulo? Também não sei. Se ele estivesse vivo, Elliot argumentou com paciência, alguém viria te avisar. Não fariam todo esse mistério, não acha? Talvez. Consciente de que o desapontou com a resposta, ela olhou para as próprias mãos, que se seguravam com tanta força que os dedos estavam brancos. Elliot tocou seu rosto e o virou para ele com suavidade. Seus olhos expressivos e belos estavam cheios de preocupação. Tina, você sabe que não tem talvez nisso. É mais sensata que isso. Se Dani estivesse vivo e se alguém estivesse tentando te avisar, não seria desse jeito, com todas essas sugestões dramáticas. Certo? Provavelmente. Dani se foi. Ela não disse nada. Se você se convencer de que ele está vivo, só vai acabar sofrendo mais. Ela o encarou, olhou profundamente em seus olhos. Depois suspirou e assentiu. Dani morreu. Sim, ela concordou com um fio de voz. Está realmente convencida disso? Sim. Que bom. Tina levantou do sofá, foi até a janela e abriu as cortinas. Tinha uma necessidade repentina de ver a Strip. Depois de toda essa conversa sobre morte, precisava ver movimento, ação, vida. E embora a Strip às vezes fosse feia sob o brilho claro do sol do deserto, o boulevard era sempre cheio de vida, fosse dia ou noite. Agora o anoitecer prematuro do inverno descia sobre a cidade. Em ondas de cor ofuscante, milhões de lâmpadas cintilavam nos enormes luminosos. Centenas de carros progrediam lentamente pela rua movimentada. Táxis mudavam de faixa, buscando cada pequena vantagem. Multidões percorriam as calçadas, indo de um cassino a outro, de uma casa noturna a outra, de um show a outro. Tina olhou para Elliot de novo. Sabe o que eu quero fazer? O quê? Reabrir o túmulo. Exumar o corpo de Dani? Sim. Nunca o vi. Por isso é tão difícil aceitar que ele se foi. Por isso tenho pesadelos. Se tivesse visto o corpo, teria certeza. Não poderia criar fantasias sobre Dani ainda estar vivo. Mas as condições do cadáver... Não me importo. Elliot franziu a testa, duvidando da sensatez da decisão. O corpo está em um caixão hermético, mas deve ter deteriorado ainda mais depois de um ano de terem recomendado que você não o visse. Eu preciso ver. Vai ter que enfrentar uma horrível... Essa é a ideia, ela falou depressa. O choque. Um forte tratamento de choque que vai acabar de vez com todas as dúvidas. Se eu vir os restos de Dani, não vou mais conseguir alimentar dúvidas. Os pesadelos vão parar. Talvez. Ou você vai ter sonhos ainda piores. Ela balançou a cabeça. Nada pode ser pior que os que eu tenho agora. É claro que a exumação do corpo não vai responder à pergunta principal. Não vai te ajudar a descobrir quem está te assediando. Talvez ajude. Seja quem for o maluco, quaisquer que sejam suas motivações, ele não é equilibrado. Deve ser doente, certo? Quem sabe o que pode fazer uma pessoa assim se revelar? Se ele descobrir que vai haver uma exumação, talvez tenha uma reação intensa e se revele. Qualquer coisa é possível. Talvez esteja certa. De qualquer maneira, mesmo que reabrir o túmulo não me ajude a descobrir quem está fazendo essas brincadeiras doentes, ou sei lá o que são,
Pelo menos vai servir para aquietar minha mente em relação a Dani. Isso vai melhorar meu estado psicológico, com certeza, e vou conseguir lidar melhor com o maluco, seja ele quem for. Então, de qualquer jeito, o resultado vai ser bom. Ela se afastou da janela e sentou novamente no sofá, ao lado de Elliot. Vou precisar de um advogado para cuidar disso, não vou? Da exumação? Sim. Pode me representar? Ele não hesitou. É claro. Acha que vai ser difícil? Bem, não existe uma razão legal para fazer a exumação do corpo. Quero dizer, não há nenhuma dúvida sobre a causa da morte, nenhum julgamento que dependa de um relatório do legista. Nessas circunstâncias, o túmulo seria aberto rapidamente. Mas mesmo sem essas condições, não deve ser terrivelmente difícil. Vou usar o argumento da mãe em situação de estresse. Acho que o tribunal vai se solidarizar. Já teve algum caso parecido com esse antes? Na verdade, tive, há 5 anos. Uma menina de 8 anos morreu inesperadamente em consequência de uma doença renal congênita. Os 2 rins pararam praticamente da noite para o dia. Um dia, ela era uma criança feliz, normal. No outro, teve um pouco de febre e no terceiro dia ela estava morta. A mãe ficou arrasada. Não suportou ver o corpo, embora não houvesse dano físico importante, como no caso de Dani. A mãe não conseguiu nem comparecer ao serviço fúnebre. 2 semanas depois do sepultamento da garotinha, a mãe começou a sentir culpa por não ter se despedido. Lembrando o que havia passado, Tina comentou. Sei como é. Como eu sei. A culpa acabou se transformando em problemas emocionais sérios. Como não tinha visto o corpo da filha no funeral, a mãe não conseguia acreditar que a menina estava morta. A incapacidade dessa mulher para aceitar a realidade era muito pior que a sua. Ela passava a maior parte do tempo histérica, sofrendo um colapso em câmara lenta. Providenciei a reabertura do túmulo. Enquanto estava preparando a solicitação da exumação para levar às autoridades, descobri que a reação daquela cliente era típica. Parece que quando uma criança morre, uma das piores coisas que pai ou mãe podem fazer é se recusar a ver o corpo no caixão. É preciso passar um tempo com o morto, o necessário para aceitar que aquele corpo nunca mais terá vida. A exumação ajudou sua cliente? Ah, sim, muito. Viu? Mas não esqueça. O corpo da filha dela não estava mutilado. Tina assentiu, triste. E reabrimos o túmulo só 2 meses depois do funeral, não 1 ano mais tarde. O corpo ainda estava em condições até que boas, mas não vai ser assim com Dani. Eu sei. Deus sabe que não estou feliz com isso, mas tenho certeza de que é uma coisa que preciso fazer. Tudo bem, vou cuidar disso. De quanto tempo vai precisar? Seu marido vai contestar o pedido? Ela lembrou o ódio no rosto de Michael algumas horas atrás quando o deixou no hotel. Sim, provavelmente vai. Elliot levou as taças vazias para o bar no canto da sala e acendeu a luz sobre a pia. Se é provável que seu marido crie problemas, vamos agir rápido e sem alarde. Se formos espertos, ele não vai saber o que estamos fazendo até a exumação ser fait accompli. Amanhã é feriado, não vamos conseguir fazer nada oficialmente até sexta-feira. Provavelmente nem na sexta-feira, é fim de semana prolongado. Elliot encontrou a embalagem de detergente líquido e a esponja de louça que ficavam embaixo da pia. Normalmente, eu diria que temos que esperar até segunda-feira, mas conheço um juiz muito razoável, Harold Kennebec. Servimos juntos na inteligência do exército. Ele foi meu oficial sênior. Se eu... Inteligência do exército? Você foi espião? Nada tão importante. Nunca usei sobretudo. Nunca me escondi em becos escuros. Karatê, cápsulas de cianeto, essas coisas? Bom, tive muito treinamento em artes marciais. Ainda treino 2 dias por semana, porque é uma boa maneira de me manter em forma. Mas sério, não era como você vê nos filmes. Não tinha carro do James Bond com metralhadoras escondidas atrás dos faróis. Era só coleta de informações chatas. Alguma coisa me diz que era bem mais interessante do que você faz parecer. Não. Análise de documentos, interpretação tediosa de fotos de reconhecimento por satélite, esse tipo de coisa. Na maior parte do tempo, tudo muito chato. Enfim, conheço o juiz Kennebec há muito tempo. Temos muito respeito um pelo outro e tenho certeza de que ele vai fazer o que puder por mim. Vou encontrá-lo amanhã à tarde em uma festa de dia de Ano Novo. Vou conversar com ele sobre a situação. Talvez ele aceite ir ao tribunal na sexta-feira só para analisar meu pedido de exumação e emitir um parecer. Ele só vai precisar de alguns minutos. E se for assim, podemos abrir o túmulo no sábado. Tina foi até o bar e sentou em uma das 3 banquetas na frente de Elliot, com o balcão entre eles. Quanto antes, melhor.
Agora que tomei a decisão, estou ansiosa para ir até o fim. É compreensível. E tem outra vantagem em fazer tudo no fim de semana. Se formos rápidos, é improvável que Michael descubra o que vamos fazer. Mesmo que de algum jeito ele fique sabendo, vai ter que localizar outro juiz que se dispõe a analisar e manter ou suspender a ordem de exumação. Acha que ele pode conseguir? Não. É o que estou dizendo. Não vai ter muito juiz disponível no feriado. Os que estiverem de plantão vão ficar ocupados com audiências de denúncia e fiança para motoristas bêbados e pessoas envolvidas em brigas causadas por bebida. É muito provável que Michael não encontre um juiz até segunda-feira de manhã, e então já vai ser tarde demais. Ardiloso, meu nome do meio. Ele terminou de lavar a primeira taça, enxaguou com água quente e pôs no escorredor para secar. Elliot Ardiloso Stryker, Tina brincou. Ele sorriu. Ao seu dispor. Que bom que é meu advogado. Bem, vamos ver se consigo pôr tudo isso em prática. Consegue. Você é o tipo de pessoa que enfrenta tudo cara a cara. Sua opinião sobre mim é boa, ele respondeu, repetindo o que ela disse antes. Sim, é. Tina confirmou sorrindo. Toda a conversa sobre morte, medo, loucura e sofrimento parecia ter acontecido há muito mais que poucos minutos. Eles queriam se divertir um pouco na noite que começava e estavam entrando no clima para isso. Quando Elliot enxaguou a segunda taça e a colocou no escorredor, Tina disse: Você é muito bom nisso. Mas não lavo janelas. Gosto de ver um homem se dedicando às coisas da casa. Devia me ver cozinhar, então. Você cozinha? Muito bem. Qual é a sua especialidade? Tudo que faço. Pelo jeito, não faz torta de humildade. Todo grande chefe tem que ter um ego gigante em relação à sua arte culinária. Deve ser totalmente seguro na avaliação de seus talentos, se quiser funcionar bem na cozinha. E se você cozinhar para mim e eu não gostar? Eu como minha parte e a sua. E o que eu comeria? Seu arrependimento. Depois de tantos meses de tristeza, como era bom ter uma noite com um homem atraente e divertido. Elliot guardou o detergente e a esponja molhada. Enquanto enxugava as mãos, disse: E se eu cozinhar para você, em vez de sairmos para jantar? Assim, em cima da hora? Não preciso de muito tempo para planejar uma refeição. Sou um gênio. Além do mais, você pode ajudar com a parte mais mecânica, como limpar vegetais e cortar cebola. Eu devia ir para casa me arrumar. Já está arrumada. Meu carro... Pode ir com ele, você me segue até em casa. Eles apagaram as luzes, saíram do escritório e fecharam a porta. Quando atravessavam a recepção a caminho do corredor, Tina olhou para o computador de Angela com uma expressão nervosa. Tinha medo de que ele ligasse de novo, sozinho. Mas ela e Elliot atravessaram a sala, apagando as luzes pelo caminho, e o computador continuou silencioso e com a tela apagada. Elliot Stryker morava em uma casa contemporânea grande e agradável, com vista para o campo de golfe do Las Vegas Country Club. Os cômodos eram convidativos, decorados em tons terrosos, com mobília J. Robert Scott, complementada por algumas peças de antiguidade e tapetes Edward Fields, de texturas ricas. Ele era dono de uma bela coleção de telas de Ivan Earl, Jason Williamson, Larry D. Dyke, Charlotte Armstrong, Carl J. Smith e outros artistas residentes do oeste dos Estados Unidos, que normalmente trabalhavam com o tema do Velho ou Novo Oeste. Enquanto mostrava a casa, ele se mantinha atento às reações dela, e Tina não as economizava. É lindo, disse. Incrível! Quem cuidou da decoração? Eu. Sério? Quando eu era pobre, sonhava com o dia em que teria uma casa linda, cheia de coisas bonitas, tudo arrumado pelo melhor decorador. Depois, quando ganhei dinheiro, não quis um desconhecido decorando a casa por mim. Quis ficar com toda a diversão. Nancy, minha falecida esposa, e eu decoramos nossa primeira casa. O projeto acabou se tornando uma vocação para ela, e eu passava quase tanto tempo nele quanto no escritório, advogando. Nós dois visitávamos lojas de móveis de Vegas a Los Angeles e São Francisco. Íamos a antiquários, galerias, tudo, de feirinhas às lojas mais caras que conseguíamos encontrar. Durante 5 ou 6 meses fiquei arrasado, porque cada objeto na casa me lembrava Nancy. Finalmente escolhi algumas lembranças, umas 10 peças que sempre vão me fazer lembrar dela, e mudei. Vendi a casa, comprei esta aqui e comecei a decorar tudo de novo. Não sabia que tinha perdido a esposa, pensei que tivessem se divorciado. Ela morreu há 3 anos. O que aconteceu? Câncer. Sinto muito, Elliot. Pelo menos foi rápido. Câncer no pâncreas, extremamente agressivo. Ela morreu 2 meses depois do diagnóstico. Quanto tempo ficaram casados? 12 anos. Tina tocou seu braço.
12 anos deixam um buraco muito grande no coração. Ele percebeu que tinham mais em comum do que pensava. É verdade, você teve Dani por quase 12 anos. E só estou sozinha há 1 ano. Você está sozinho há 3. Talvez possa me dizer... O quê? Isso vai passar? A dor? Sim. Até agora não passou. Talvez passe depois de 4 anos, ou 5, ou 10. Não dói tanto quanto antes. E não é mais uma dor tão constante. Mas ainda há momentos quando... Ele a levou para conhecer o resto da casa que Tina queria ver. Sua capacidade de criar um show elegante não era uma fase. Tinha bom gosto e um olhar apurado que reconhecia imediatamente a diferença entre o comum e a beleza genuína, entre perspicácia e arte. Ele gostava de discutir antiguidade e pintura, e 1 hora passou como se fossem só 10 minutos. A apresentação terminou em uma enorme cozinha com reto de cobre, assoalho de ladrilho Santa Fé e equipamentos à altura de um restaurante. Ela notou o refrigerador embutido na parede, a grelha de 1 metro quadrado, a chapa, o fogão, o micro-ondas e a variedade de utensílios que tornavam o trabalho mais prático. Gastou uma fortuna aqui. Pelo jeito, seu escritório de advocacia não é só mais um balcão de divórcios em Vegas. Elliot riu. Sou sócio fundador da Stryker, West, Dwyer, Coffey e Nichols. Nosso escritório é um dos maiores da cidade. Não posso dizer que o mérito é meu. Tivemos sorte. Estávamos no lugar certo na hora certa. Owen West e eu abrimos a empresa em um escritório barato de sobreloja há 12 anos, bem no começo da fase de maior crescimento que essa cidade já teve. Representamos algumas pessoas que ninguém mais queria defender, empreendedores que tinham muitas ideias boas, mas nenhum dinheiro para pagar honorários. Alguns dos nossos clientes foram espertos, fizeram bons movimentos e foram levados ao topo pelo crescimento explosivo da indústria do jogo e do mercado imobiliário em Vegas. E nós subimos com eles, agarrados na bainha do paletó dessa gente. Interessante, disse Tina. É, você é. Eu sou? É muito modesto sobre a esplêndida firma de advocacia que construiu, mas é vaidoso em relação aos seus dotes culinários. Ele riu. Porque sou melhor cozinheiro que advogado. Olha só, o que acha de preparar umas bebidas para nós enquanto vou tirar este terno? Volto em 5 minutos. Aí você vai ver um gênio da culinária em ação. Se não der certo, podemos entrar no carro e ir ao McDonald's. Simplória. O hambúrguer deles é imbatível. Vou fazer você engolir o sapo. E vai preparar como? Piadista. Se vai preparar sapo piadista, acho que não vou jantar. Se eu cozinhasse sapo, seria delicioso. Você comeria cada pedacinho, lamberia os dedos e pediria mais. O sorriso dela era tão lindo que Elliot teria ficado ali a noite toda olhando para a curva doce daqueles lábios. Elliot se divertia com o efeito que Tina exercia sobre ele. Não conseguia lembrar de ter sido tão desastrado na cozinha quanto esta noite. Derrubou colheres, derrubou latas e embalagens de temperos, esqueceu uma panela no fogão e o conteúdo ferveu e transbordou. Cometeu um erro no molho da salada e teve que começar de novo do zero. Ela o deixava atrapalhado e adorava essa sensação. Elliot, tem certeza de que não está sentindo o efeito dos conhaques que tomamos no escritório? É claro que não. Então deve ser a bebida de agora. Não, isso é só meu estilo na cozinha. Derrubar as coisas é seu estilo? Sim, a cozinha fica com um jeito agradável, de usada. Tem certeza de que não quer ir ao McDonald's? Eles se preocupam em dar à cozinha um jeito agradável de usada? Eles não têm só os hambúrgueres. Ah, os hambúrgueres têm um jeito agradável de usados. As fritas são incríveis. E daí que eu derrubo coisas? Um cozinheiro não precisa ser elegante para ser bom. Mas tem que ter boa memória? Hã? Essa mostarda em pó que vai pôr no molho da salada? O que tem? Já pôs há 1 minuto. Sério? Obrigado. Não quero ter que misturar tudo isso 3 vezes. A risada dela era rouca, parecida com a de Nancy. Embora fosse diferente de Nancy em muitos aspectos, estar com ela era como estar com Nancy. Era fácil conversar e ela era inteligente, divertida, sensível. Talvez fosse cedo demais para ter certeza, mas ele começava a pensar que o destino, em uma incomum demonstração de generosidade, tinha dado a ele uma segunda chance de ser feliz. Quando ele e Tina terminaram de comer a sobremesa, Elliot serviu mais café. Ainda quer um hambúrguer do McDonald's? A salada de cogumelos, o fettuccine Alfredo e o zabaione estavam excelentes. Você sabe cozinhar de verdade. Eu mentiria para você? Acho que agora eu vou ter que engolir aquele sapo. Acho que já engoliu. E nem percebi.
Enquanto Tina e Elliot brincavam na cozinha, antes mesmo de o jantar ficar pronto, ela começou a pensar que talvez fossem para a cama. Quando terminaram de comer, ela sabia que iriam. Elliot não a pressionava, e nem ela o pressionava. Os dois eram conduzidos por forças naturais, como a água correndo rio abaixo. Como a implacável formação de uma tempestade de vento, depois o raio. Os dois percebiam que precisavam um do outro, uma necessidade física, mental e emocional, e que o que acontecesse entre eles seria bom. Era rápido, mas correto, inevitável. No começo da noite, a corrente sutil de tensão sexual a deixou nervosa. Não tinha ido para a cama com nenhum outro homem, além de Michael, nos últimos 14 anos, desde que tinha 19. Não ia para a cama com ninguém há 2 anos. De repente, tinha a impressão de ter cometido uma tremenda idiotice se escondendo como uma freira durante 2 anos. É claro, no primeiro desses 2 anos, ainda era casada com Michael e se sentia compelida a ser leal com ele, apesar da separação e do divórcio em andamento e apesar de ele não se sentir limitado pelo mesmo senso de moralidade. Mais tarde, com o espetáculo para produzir e a morte de Danny pesando muito, não se sentiu com clima para romance. Agora se sentia uma garota inexperiente. Talvez nem soubesse o que fazer. Tinha medo de ser desajeitada, ridícula, ingênua na cama. Disse a si mesma que sexo era como andar de bicicleta. Não dava para desaprender. Mas a frivolidade dessa analogia não aumentava a autoconfiança. Aos poucos, porém, na medida que ela e Elliot iam cumprindo os ritos padrões do jogo de sedução, realizando as idas e vindas sexuais indiretas do início de um relacionamento, mesmo que em ritmo acelerado, a familiaridade do jogo a tranquilizou. Surpreendente que fosse tão familiar. Talvez fosse realmente como andar de bicicleta. Depois do jantar, eles foram para a saleta, onde Elliot acendeu a lareira de granito preto. Os dias de inverno no deserto costumavam ser quentes, como os de primavera em qualquer outro lugar, mas as noites de inverno eram sempre frias, às vezes até geladas. Com um vento frio gemendo nas janelas e uivando sem parar sobre as ameias, o fogo era acolhedor. Tina tirou os sapatos. Eles sentaram lado a lado no sofá diante da lareira, observando as chamas e a ocasional explosão de faíscas alaranjadas, ouvindo música e conversando. Tinha a sensação de que falava sem parar a noite toda, falando com urgência contida, como se cada um tivesse uma grande quantidade de informação importante que precisava ser transmitida ao outro antes de se despedirem. Quanto mais falavam, mais coisas descobriam em comum. 1 hora passou na frente da lareira, depois outra, e Tina ia descobrindo que gostava mais de Elliot Stryker a cada coisa nova que sabia sobre ele. Não sabia quem tomou a iniciativa do primeiro beijo. Talvez ele tenha se inclinado na direção dela, ou foi ela que se aproximou dele, mas antes que percebesse o que estava acontecendo, os lábios se encontraram de leve por um instante. E de novo. E pela 3ª vez. E depois, ele começou a dar beijinhos em sua testa, nos olhos, no rosto, no nariz, nos cantos da boca, no queixo. Beijou suas orelhas, os olhos de novo e deixou uma trilha de beijos no pescoço. E quando finalmente voltou à boca, ele a beijou mais profundamente que antes. E ela respondeu imediatamente, abrindo a boca. As mãos se moviam por seu corpo, testando a firmeza e a resistência, e ela também o tocava, apertando com delicadeza os ombros, os braços, os músculos rijos das costas. Nada jamais foi melhor do que o que ela sentia nesse momento. Como se entrassem em um sonho, eles saíram da saleta e foram para o quarto. Elliot acendeu um abajur que ficava sobre a cômoda, depois afastou as cobertas da cama. Durante o minuto que passou longe dela, Tina teve medo de que o encanto se quebrasse. Mas quando ele voltou, ela o beijou hesitante e descobriu que nada havia mudado, e colou o corpo ao dele mais uma vez. Tinha a sensação de que já haviam estado ali, naquele abraço, muitas vezes antes. "A gente mal se conhece", ela disse. "É isso que você sente?" "Não, nem eu. Eu te conheço bem. Há eras." "Mas foram só 2 dias." "Depressa demais?" ele perguntou. "O que você acha?" "Para mim, não." "Para mim também não", ela concordou. "Tem certeza?" "Absoluta." "Você é incrível." "Faz amor comigo." Ele não era um homem especialmente grande, mas a pegou nos braços como se ela fosse uma criança. Tina agarrou-se a ele,
Viu desejo e necessidade em seus olhos escuros, uma vontade poderosa que era só parcialmente sexual, e ela sentia que a mesma necessidade de ser amada e valorizada devia estar estampada em seus olhos, visível para ele. Elliot a levou para a cama, a depositou sobre o colchão e a incentivou a deitar. Sem pressa, com uma antecipação ofegante que iluminava seu rosto, ele a despiu. Depois tirou as próprias roupas rapidamente e juntou-se a ela na cama. Tomou-a nos braços. Ele explorava seu corpo devagar, deliberadamente, primeiro com os olhos, depois com as mãos amorosas, depois com os lábios e a língua. Tina percebeu que se enganou ao pensar que o celibato deveria ter feito parte de seu período de luto. Pelo contrário, fazer amor de um jeito bom e saudável com um homem que gostasse dela a teria ajudado a se recuperar muito mais depressa, porque sexo era a antítese da morte, uma alegre celebração da vida, uma negação da existência do túmulo. A luz âmbar traçava o contorno dos músculos dele. Elliot aproximou o rosto do dela. Eles se beijaram. Ela deslizou a mão entre os corpos, o segurou e afagou. Sentia-se ousada, livre de timidez, insaciável. Quando ele a penetrou, ela deixou as mãos passearem por seu corpo, pelas laterais firmes. "Você é muito doce", ele disse. E começou a dançar no velho ritmo do amor. Por muito, muito tempo, eles esqueceram que a morte existia. Exploraram as deliciosas e sedosas faces do amor, e naquelas horas radiantes, eles tiveram a impressão de que viveriam para sempre.